Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 93. Salmos 93. A minha versão talvez seja um pouco diferente da sua, minha tradução. Mas para aquilo que o Senhor colocou no meu coração, essa versão da NVI vai nos ajudar melhor. Salmo 93. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas se levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que em nome de Cristo Jesus ela encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa ser plantada e possa ser frutificada, Senhor, e compartilhada com aqueles que não te conhecem. E essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje, então, dia 9 de janeiro de 2022, 9 dias de um novo ano. E sempre que a gente pensa em algo novo, sempre que a gente pensa em alguma coisa nova, imediatamente vem à nossa cabeça uma relação direta com algo que é bom. Algo novo é sempre algo que é bom. Dá um exemplo aí bem, né? Uma roupa nova, um sapato novo, um emprego novo, um carro novo, uma casa nova, enfim. A gente sempre relaciona com algo que é bom, com uma novidade que é boa, que trará algo de bom, né? Quando a gente fala, olha, eu tenho uma novidade para te contar, normalmente o nosso imaginário já nos leva a pensar que é algo bom. Principalmente se a gente está vindo de uma realidade que não foi tão boa, como é o caso que nós enfrentamos, que o mundo enfrenta. Tivemos 2 anos aí, 2020 e 2021, de uma realidade estressante, de uma realidade desafiadora. Então, nós adentramos 2022 com muitas expectativas. Nós olhamos aí para o aumento da vacinação e nós pensamos, em breve nós vamos experimentar o final das restrições. E nós pensamos também, com a vacinação, o número de casos está diminuindo, então, com isso, a economia vai se aquecer, né? Então, terá essa retomada da economia, e o impacto da pandemia, que foi tão grande nesses 2 últimos anos, vai começar a ser amenizado. E quem sabe, né, nós pensamos, quem sabe a vida, então, aos poucos voltará ao normal, ou pelo menos ao novo normal. Mas, apesar de tudo isso, eu ouço e ouvi ao longo desses 2 anos, muitas pessoas que têm muitos motivos de gratidão e motivos de esperança. Mas eu quero te convidar a fazer um exercício
ao menos momentaneamente, você, ainda que você tenha esses motivos de gratidão, ainda que você tenha motivos de esperança, mas momentaneamente você deixar um pouquinho de lado as suas particularidades, as questões que são próprias da sua realidade. E olhar, então, de uma maneira macro, e olhar para o mundo, olhar para o nosso país, olhar para a nossa cidade, ter essa visão macro do momento que nós estamos enfrentando. Aí a gente vê os diversos países onde, por conta da variante, o número de infectados está aumentando novamente. Aqui no Brasil, a gente vê que os hospitais já começam a ficar lotados novamente. E, além de tudo isso, nós vemos aqui no nosso país enchentes, desastres naturais, mortes. Isso tudo em apenas 9 dias de um novo ano. De um novo ano onde as nossas expectativas, onde a nossa esperança foi concentrada, que esse novo nos traria boas novidades, que esse novo nos traria boas coisas, porque nós já estávamos aí saturados dos 2 últimos anos, que foram tão desafiadores para todos nós. Mas a gente percebeu que não foi bem assim que o ano se iniciou, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Mas, na verdade, nessa noite eu quero te incentivar, eu quero te desafiar a continuar com esse olhar de esperança. Ou, se você não teve ainda esse olhar de esperança para esse novo ano, então criar esse novo olhar, esse olhar de esperança, sim, dessa firme convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E como nós fomos lembrados na semana passada, de que a vontade dele para todos nós é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Então, se você tem alguma dúvida, que nessa noite, diante dessa palavra do Senhor, que nós lemos, que nessa noite as suas dúvidas possam ser extinguidas, que as suas dúvidas se transformem em plena convicção de que Deus te ama e que Deus tem um propósito para a tua vida, e que esse propósito que Deus tem para a sua vida deve ser, ou deve te levar a ter uma fé fortalecida, deve te levar a ter uma esperança avivada. Porque diante de tantas incertezas, diante de tantas instabilidades, nós precisamos nos apegar àquilo que é concreto, àquilo que é firme, àquilo que é estável. Então, no texto que nós lemos, no versículo 1, o salmista inicia dizendo: o Senhor reina. O Senhor reina. Assim que o salmista abre esse salmo, afirmando que o Senhor reina. E ele diz mais, ele diz que o Senhor se vestiu de majestade se vestiu o Senhor e armou-se de poder. O salmista então nos convida a olhar para Deus como alguém que governa, ou como aquele que tem o governo, aquele que é o rei, aquele que é soberano e que tem poder, e não só o poder considerado como força, mas o poder considerado como autoridade. Então o Senhor reina, o Senhor tem a majestade, o Senhor é soberano, o Senhor governa com autoridade. E saber disso dá ao salmista a tranquilidade de poder afirmar, ainda aí no versículo 1, poder afirmar que o mundo está firme. O mundo está firme. O salmista então olha para o presente e diz: o mundo está firme. E mais do que isso, ele olha também para o futuro, porque ele disse: o mundo está firme e não se abalará. Ou seja, o meu mundo, a minha vida, a minha história, o meu presente está firme e continuará assim. O meu mundo não será abalado. E quando nós olhamos para todas essas notícias, já nos primeiros dias desse novo ano, sobre o qual nós tínhamos tanta esperança, sobre o qual nós tínhamos tantas expectativas, será que nós também podemos afirmar que o nosso mundo está firme e que o nosso mundo permanecerá firme? Nós temos que olhar
para a palavra do Senhor. Nós temos que olhar nessa noite de modo muito especial para essa palavra que nos desafia a termos essa esperança avivada dentro de nós, a sabermos quem é o Deus que nós cremos, quem é o Deus que está acima de todas as coisas e de todas as circunstâncias. E saber que esse Deus não é só para hoje ou para um futuro que nós não conhecemos, porque o versículo 2 diz que desde a antiguidade o mundo está firme. Diz que Deus existe desde a eternidade. Nós falamos também semana passada um pouco a respeito do princípio, a respeito da eternidade. O que é eternidade? A eternidade é algo que não tem começo e que não tem fim. E antes que haja início, Deus já é. E não haverá fim, e Deus continuará sendo. Isso é eternidade. E Deus é antes da eternidade. Isso chega a dar um nó na nossa cabeça. Como Deus pode ser antes do início? Antes daquilo que sempre existiu, Deus já era. Antes de ser ou existir qualquer coisa, o Senhor já era. E aí a gente pode pensar, bom, para alguém dizer isso, para alguém afirmar isso, é porque tudo vai bem na sua vida. Para alguém poder afirmar diante da realidade de que o mundo está firme e de que não será abalado, é porque a sua vida está correndo muito bem. É porque tudo está acontecendo da maneira que ele esperava. É porque as suas expectativas estão sendo confirmadas e não frustradas. E a gente tem essa tendência mesmo de pensar que alguém manifesta boas coisas ou que alguém expressa boas coisas quando tudo lhe vai bem, que alguém glorifica a Deus, que alguém louva a Deus, porque tudo lhe vai bem. Parece que só há motivos para louvar a Deus quando tudo ou quando a vida está seguindo o rumo de acordo com os nossos desejos, quando as coisas estão acontecendo da maneira que nós planejamos, da maneira que nós sonhamos. Mas aí a gente olha o versículo 3. E o que o versículo 3 do Salmo nos diz? Diz: as águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a sua voz. As águas levantaram o seu bramido. Ou seja, ao lado das expressões de fé, de louvor e de esperança do salmista, quando ele diz que que o seu mundo está firme, que o seu mundo não será abalado, está a percepção da realidade. Ele não está alienado, não há nenhum embuste, não há nenhuma ilusão. Ele não levanta a sua voz a Deus porque tudo lhe vai bem. É muito pelo contrário, tudo não lhe vai bem. Tudo está muito difícil, há perigos que o cercam, mas apesar disso ele levanta a sua voz em louvor e adoração ao Senhor. Ele tem plena consciência da realidade, que a realidade é difícil, que a realidade que ele enfrenta, o momento que ele enfrenta é um momento de angústia, é um momento de instabilidade, é um momento de incerteza, mas ele levanta a sua voz para afirmar que o Senhor reina. E nesse contexto de incertezas, nesse contexto de expectativas frustradas, nós também podemos experimentar, ou estar experimentando, o que nós também podemos estar experimentando hoje, muitas frustrações, muitas expectativas frustradas, mas nesse contexto nós também podemos levantar as nossas vozes e numa expressão de fé afirmarmos que o Senhor reina. O Senhor está no trono e o Senhor tem o poder nas suas mãos. No versículo 3, ele repete 3 vezes, as águas se levantaram. Por 3 vezes, e isso, teologicamente, tem um significado muito grande. É a afirmação e a reafirmação de um grande perigo.
Todas as vezes que você encontrar referências ao mar, à água, dilúvio, teologicamente significa perigo, angústia, tristeza, aflição. Então, por 3 vezes o salmista diz que as águas se levantaram. Então, que ele está em grande aflição, que a angústia dele é muito grande, que ele se sente ameaçado, cercado de perigos, que ele vive num contexto de medo, num contexto de sofrimento, num contexto de frustração, de desolação. Talvez você se encontre assim também. Talvez o ano não tenha começado da maneira que você esperava. Talvez você ainda venha carregando frustrações dos anos que se passaram. Mas o salmista e a palavra de Deus nos convida nessa noite a, num ato de fé, declararmos que o Senhor reina. Que o Senhor é majestade absoluta, tem a majestade absoluta. E isso só acontece porque o salmista tem a plena convicção de quem é Deus. E se eu e você tivermos também a plena convicção de quem é o Senhor nas nossas vidas, do poder que Ele tem, mas não um poder só enquanto força, mas enquanto autoridade de governar esse mundo. Se nós tivermos essa plena convicção, nós também poderemos dizer que o Senhor reina. E que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas. Mas poderemos afirmar, não apenas como palavras que nós vamos repetindo ao longo da nossa vida, como se fôssemos aí um papagaio, de tanto ouvirmos, começamos a repetir. Mas isso ser uma certeza dentro de nós. Porque disso vai depender a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos colocamos e a maneira como nós enfrentamos as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. E aí o salmista diz, olha, as grandes águas estão levantando a sua voz, estão tentando me impedir de ouvir a voz do Senhor. Mas no versículo 4 ele diz, mais poderoso do que o bramido das grandes águas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Ele faz essa declaração porque ele compreende que a realidade que ele enfrenta é sim desafiadora. Ele compreende que há sim muita dor, que há medo e que há angústia, que há morte, que há violência e que há muito sofrimento. Mas que acima de tudo isso, de todas essas vozes que declaram derrota, todas essas vozes que trazem tristeza, que declaram desesperança, acima de todas essas vozes, há a voz do Senhor nas alturas. E que Ele precisa deixar calar todas essas outras vozes negativas, para que a voz do Senhor se sobressaia. Ele precisa discernir a voz do Senhor em meio a todas essas outras vozes negativas, para que ele possa compreender qual é o caminho que ele deve seguir, para que ele possa compreender de onde vem a sua viva esperança. Então, acima de tudo isso, há uma voz que vem do alto, que veio do alto para o salmista, que vem do alto para mim e para você. Uma voz que quer nos orientar, uma voz que quer nos direcionar diante das escolhas, diante das decisões que nós precisamos tomar. E uma voz que tem autoridade, uma voz que tem poder sobre as grandes águas que tentam te submergir. Essa voz tem poder para acalmar qualquer tempestade que possa se assolar sobre a sua vida. Essa voz tem poder para fazer parar qualquer dor, qualquer sofrimento que esteja sobre a sua vida, para enxugar qualquer lágrima que esteja sobre a sua vida. Essa voz tem poder para fazer parar as grandes águas e mais, para te fazer caminhar sobre as águas. Essa voz tem poder para fazer abrir o mar, para você poder caminhar entre as águas. Essa voz tem poder para fazer parar todas essas outras vozes e essas águas que tentam
te abalar, te desestabilizar. O salmista declara, e eu e você também podemos declarar, que existe alguém que está acima de todos os nossos problemas e de todas as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. O salmista diz, sim, eu estou rodeado de dificuldades, há choro e há muitas vozes que gritam, tentando silenciar a voz da esperança, a voz de gratidão, a voz do Senhor. Ah, sim. Muitas águas que bramam e que tentam me impedir, mas eu preciso ouvir, eu preciso buscar a direção que só o Senhor pode me dar. Porque quando os problemas, quando as preocupações invadem a nossa mente, quando tomam conta do nosso coração, quando a gente acorda pensando naquele problema, quando a gente dorme pensando naquele problema, quando a gente começa a deixar de viver, a deixar de experimentar as boas coisas da vida, porque aquele problema já tomou conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Quando essas coisas acontecem, é porque essas ondas, é porque essas águas revoltas, é porque essas águas estão gritando, estão sufocando a voz do Espírito Santo, que nos garante que Deus está conosco e que Ele continua no controle de todas as coisas. E aí nós somos impedidos de ouvir a voz do Senhor, nos acalmando, nos direcionando e nos garantindo que tudo vai dar certo, ainda que as coisas não aconteçam da forma que a gente espera. Mas a nossa fé tem que nos levar a acreditar que as coisas acontecerão da melhor maneira. Porque há um Deus nos céus, um Deus que está sentado num trono firme, e esse Deus oferece para nós uma direção, e esse Deus nos faz prosseguir. Mas para isso nós precisamos nos lembrar em todo o tempo que Ele é maior do que os nossos problemas, que Ele é maior do que as nossas dificuldades. Que todo o inimigo que se levantar contra a nossa vida, todo o inimigo que se levantar contra a nossa família, todo o inimigo que se levantar contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo, será calado, será silenciado. Nós temos que acreditar nisso, para podermos viver esse tempo de tantas incertezas, com firmeza e com estabilidade. E para isso, como diz lá no versículo 5, que diz que a santidade do Senhor, é que ornamenta a sua casa. Precisamos buscar, então, a santidade que vem do Senhor. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor. Acredite, meu irmão, minha irmã, a possibilidade de prosseguirmos, apesar de todas as dificuldades, ela é real. Assim, um Deus que nos oferece uma estabilidade em meio a essas ondas. Nesse tempo de Covid, essa expressão acabou se tornando corriqueira. Primeira onda, segunda onda, terceira onda. Mas há um Deus que nos oferece uma estabilidade quando todas essas ondas, quando todas essas águas tentam nos desestabilizar. E para esse Deus, e por esse Deus é que nós somos convidados a olhar nesta noite e a entregar a Ele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria. É afirmarmos nessa fé. Se lembre aí de tudo que você enfrentou em 2021.
Foi o amor e o cuidado de Deus que te possibilitou chegar até aqui. E muitas dessas dificuldades que nós enfrentamos lá em 2021 ainda nos acompanharão em 2022 e surgirão novas dificuldades. Não sabemos por quanto tempo, mas como o salmista nos ensina, nós precisamos afirmar que ainda que o chão nos falte, Deus nos sustenta. Porque é nele que o nosso mundo está amparado. E só por isso o mundo está e o mundo permanecerá firme. Vamos rogar ao Senhor que derrame sobre nós essa fé. E então o nosso 2022 poderá sim nos trazer novas dificuldades, mas o nosso mundo não será abalado. Porque o nosso mundo permanecerá firme no Senhor, porque o Senhor reina. E essa é uma verdade absoluta que não depende das circunstâncias. O Senhor reina em todo o tempo, sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina não somente se ou quando tudo está de acordo com as nossas vontades e com as nossas expectativas. O Senhor reina e todas as coisas estão sob o seu controle. E só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Saia daqui nessa noite salmodiando. O Senhor reina. Chegue na sua casa nessa noite e declare: o Senhor reina. Diante das dificuldades que se apresentarem dentro da sua família, declare: o Senhor reina. Em mais um dia de trabalho amanhã, declare: o Senhor reina. Aonde quer que você esteja, declare: o Senhor reina. Até que isso se torne uma verdade, uma convicção na sua vida. Se coloque na presença de Deus e diga a Ele quais são as muitas águas que têm te sufocado, quais são as muitas águas que têm se levantado contra você e que têm tentado calar a voz do Senhor. Coloque os seus problemas, as suas dores, as suas angústias diante do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, Deus, que muitas águas estão nos cercando, cercando as nossas vidas, cercando as nossas famílias, cercando a Tua igreja, cercando o mundo, cercando a Tua criação, Senhor, com o intuito de destruir, Senhor, as Tuas obras, com o intuito, Senhor, de destruir a esperança que o Senhor tem feito nascer nos nossos corações, com o intuito de diminuir a nossa fé, com o intuito de diminuir a nossa alegria, Senhor. Nós sabemos que há decisões que precisam ser tomadas e que muitas vezes elas nos angustiam, Senhor, porque nós não sabemos para onde ir, não sabemos qual o caminho seguir, qual a direção, qual a escolha fazer. Mas nesta noite nós queremos contemplar a verdade da Sua palavra, Senhor, que nos afirma que o Senhor reina. E nós te pedimos, Pai, dá-nos essa fé. Nós queremos ter essa experiência contigo, Senhor. Essa experiência que nos faz conhecer um Deus que está nas alturas e que está acima de todas as coisas, de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todo o choro, de todo o medo e de toda a angústia, Senhor, que nos cercam. Ó Pai, que ainda que seja com lágrimas, Senhor, ainda que as cicatrizes estejam presentes no nosso corpo e na nossa alma, mas que nós possamos afirmar, Senhor, que o nosso mundo está firme em Ti e que ele não será abalado, porque nós temos a certeza de que Tu és um Deus soberano e Tu és um Deus de graça, de poder e de misericórdia, que não nos deixa
sós. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela certeza do teu amor e do teu cuidado, porque tu és o Emanuel, o Deus que está sempre conosco. E mais uma vez, Senhor, consagramos a ti esse novo ano e te pedimos, Senhor, novas experiências contigo, experiências que nos tragam, Senhor, crescimento, amadurecimento, e que tudo seja para a honra, para o louvor e para a glória do teu santo nome. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. E louvado seja o nosso Deus.